Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Brendinha Crochê. Vamos para mais uma videoaula da série Chaveirinhos, passo a passo completo para vocês desse lindo chaveiro de cachorrinho. Vamos lá? Então, pessoal, eu vou utilizar para esse trabalho a linha Amigurumi Soft da Círculo, nessa cor lilás. Vou utilizar essa cor marrom, mesmo fio soft da Círculo, para fazer os detalhes do focinho. E vou utilizar a linha branca, também da Soft, Amigurumi da Círculo, para fazer o focinho. Vou utilizar olhos de segurança. Vou utilizar a agulha de crochê tamanho 2,5. E vou precisar de fibra silicone para fazer o enchimento. Então, vamos lá? Então, vamos começar aqui com o fio lilás. Eu vou fazer o meu círculo mágico, o anel mágico. Faço essas duas voltinhas, venho aqui, pego o meu fio de trás e passo para fazer um pontinho aqui. Dentro do meu anel mágico, eu vou fazer agora 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vou puxar o meu fio aqui para fechar o anel. Venho aqui no primeiro ponto que eu fiz de base, passo pelas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo para fechar o meu anel mágico e já iniciar a próxima carreira. Vou colocar o marcador aqui. Vamos para a carreira de número 2. Carreira de número 2, eu vou fazer 6 aumentos. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial. Vou vir aqui no mesmo ponto de base e fazer mais um ponto baixo. Fiquei com 2 pontos aqui no mesmo ponto. Vou para o próximo ponto, faço 1, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. 2 pontos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir fazendo esses aumentos por toda a carreira. Cada ponto de base eu vou fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou chegar no total da carreira com 12 pontos no final. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Já pus o meu marcador para iniciar a próxima. E aqui eu vou puxar o meu fio aqui inicial para fechar o círculo. Tá bem fechadinho. Ele vai ficar assim. Então, vamos continuar agora na carreira de número 3. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou vir para o próximo ponto e fazer um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo, venho no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo, um aumento. Fiquei com 2 pontos no mesmo ponto de base. Venho aqui para o próximo, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um aumento. Então, eu vou fazer um, volto no mesmo ponto e faço 2 pontos baixos. Então, a sequência é um ponto baixo e um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou fazer essa sequência por toda a carreira, vou chegar ao final da carreira com 18 pontos no total. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Então, voltei aqui com vocês, olha como está ficando. Eu vou cortar esse fio inicial aqui, para ficar mais fácil da gente trabalhar. E vamos continuar. Agora, nós vamos para a quarta carreira, e a quarta carreira nós vamos continuar os aumentos. Agora vão ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial. Vou fazer no próximo ponto mais um ponto baixo.
Então, eu fiquei na sequência de 2 pontos baixos. E no próximo, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço um, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Então, eu fiquei com um aumento aqui, 2 pontos seguidos e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer novamente um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu vou chegar no final da carreira com 24 pontos no total. Vou finalizar o meu aqui e retorno com vocês. Finalizada mais uma carreira, tá ficando assim. Nós vamos agora para a carreira de número 5. Vamos fazer agora 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui meu ponto inicial da carreira. No próximo, vou fazer mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, volto no mesmo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a mesma sequência. Vou fazer 3 pontos baixos seguidos. 1, 2 e 3. E no próximo, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou seguir fazendo essa sequência por toda a volta. Eu vou chegar no final dessa carreira com 30 pontos no total. Vou finalizar a minha aqui e volto com vocês. Mais uma carreira finalizada. Agora vamos para a carreira de número 6. Eu vou fazer agora 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto da carreira. No próximo, vou fazer um ponto. No próximo, mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo no próximo. Ou seja, 4 pontos seguidos. E no próximo, agora, eu vou fazer um aumento. Então, faço um, volto no mesmo ponto de base, faço mais um, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, vou fazer novamente a sequência. 1, 2, 3, 4 pontos baixos seguidos e no próximo um aumento. Então, volto no mesmo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir seguindo essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu vou chegar no total dessa carreira com 36 pontos no final. Vou finalizar a minha aqui e retorno com vocês. Finalizei a carreira. Olha como está ficando o nosso trabalho. Agora, nós vamos para a carreira de número 7. Essa carreira agora, ela é somente de pontos baixos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou seguindo aqui com pontos baixos por toda a carreira. Então, eu vou manter o meu total de 36 pontos da última volta, porque aqui não tem mais aumentos. E eu vou fazer os meus 36 pontos na carreira. Vou seguindo aqui só com pontos baixos. E nós vamos fazer agora só pontos baixos da carreira de número 7 até a carreira de número 13. Tá ok? Então, vou seguir aqui, vou fazer todas as minhas carreiras e volto para vocês para ver como está ficando. Então, finalizei todas as minhas 13 carreiras. Olha como está ficando a cabeça do nosso cachorrinho. Vamos agora para a carreira número 14. Nós vamos começar as nossas diminuições. Então, aqui agora eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto da carreira. Vou vir para o próximo, fazer mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Fiquei com 4 pontos baixos na sequência.
No próximo, vou fazer uma diminuição. Então, eu pego as minhas 2 alcinhas dos próximos 2 pontos, as alças da frente, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Então, fiz uma diminuição. Vamos de novo na sequência. 1, 2, 3, 4 pontos na sequência. E agora uma diminuição. Pego as minhas 2 alças da frente dos próximos 2 pontos, puxo o fio na agulha e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Vou chegar no final da carreira com 30 pontos no total. Então, eu vou fazer aqui a minha sequência e retorno com vocês. Finalizei a minha carreira. Vamos voltar aqui agora para a carreira número 15. Vamos continuar as diminuições. Agora vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou vir no próximo mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos seguidos. E no próximo agora, uma diminuição. Mais uma vez a sequência. Vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos seguidos. E no próximo, uma diminuição. Vou fazer a sequência por toda a volta. Vou chegar no final da carreira com 24 pontos no total. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui e volto com vocês. Finalizei a carreira. Está ficando assim o nosso trabalho. Eu vou dar uma pausa aqui agora para a gente já colocar os olhos de segurança. Que daqui a pouco nós vamos fechar bem aqui o nosso trabalho. Fica mais complicado de colocar os olhinhos. Então, já podemos colocar aqui de uma vez. Eu vou contar aqui, então. Daqui para baixo eu vou contar 11 carreiras. Nós vamos colocar os olhinhos entre a carreira número 11 e 12. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a carreira 11 e a carreira número 12, eu vou vir aqui e vou colocar um olhinho. E aqui, agora nós vamos contar a distância de 8 pontos baixos. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, eu vou colocar, então, o meu outro olhinho. Vai ficar dessa forma. E aqui, depois, nós vamos costurar o focinho dele. Vou aqui colocar a trava. Vamos continuar agora para a carreira de número 16. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui meu ponto inicial da carreira. No próximo ponto, vou fazer mais um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Mais uma vez a sequência. Vou fazer 1, 2 pontos baixos seguidos. E no próximo, uma diminuição. Então, vou seguir fazendo essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Eu vou chegar no final da carreira com 18 pontos no total. Vou fazer a minha aqui, finalizando, volto com vocês. Finalizei mais uma carreira. Vamos agora, então, para a última carreira da cabeça do nosso cachorrinho. Carreira de número 17. Eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Um ponto baixo e no próximo, uma diminuição. Fazer um ponto baixo e no próximo, uma diminuição. Então, você vai fazer essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira.
vou chegar no final dela com 12 pontos no total. Eu vou finalizar a minha aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, estou fazendo meu último ponto, minha última diminuição. Vou tirar o marcador e aqui nós vamos fechar, então, com um ponto baixíssimo. Vou deixar um fio longo aqui para a gente fazer a costura depois. Cortei o meu fio. E está pronto a cabeça do nosso cachorrinho. Então, vamos continuar aqui. Nós vamos agora começar o corpinho do nosso cachorrinho. Nós vamos começar com o círculo mágico. Eu já fiz o meu aqui, já estou posicionada. Nós vamos fazer, então, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fechar aqui o meu círculo. Venho no meu primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador para iniciar aqui, então, o começo da minha carreira. E agora nós vamos fazer na carreira de número 2, 6 aumentos. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto da carreira. Vou entrar aqui no mesmo ponto de base e fazer mais um ponto. 2 pontos no mesmo ponto de base. Venho aqui no próximo, vou fazer novamente mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. No próximo, mesma coisa. Um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer essa sequência de aumentos aqui por toda a volta. Eu vou chegar no final da carreira com 12 pontos no total. Então, aqui já estou chegando no final. Meu último aumento. Vou finalizar aqui. Fazer mais um ponto baixo e já marcar o início da minha próxima carreira. Já venho aqui, já fecho mais o meu círculo. Puxo a linha para ele ficar bem fechadinho, bem apertado. E já vou cortar essa linha aqui também. Então, pronto. Nós podemos agora começar a nossa próxima carreira de número 3. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Deixa eu voltar aqui que a linha escapou. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou fazer agora no próximo um aumento. Então, eu fiz volto no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, mais um aumento. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vou chegar no total, no final da carreira, com 18 pontos no total. Então, eu vou fazer aqui a minha sequência e já volto com vocês. Então, finalizei a minha carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras só de pontos baixos. Então, aqui a carreira de número 4, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto. Vou manter os meus 18 pontos do total da carreira anterior e vou vir fazendo somente pontos baixos. Então, essa carreira eu vou continuar com os 18 pontos do total. Vou fazer aqui da carreira 4 até a carreira número 10, somente com pontos baixos. Vou finalizar aqui todas as minhas carreiras até a de número 10 e volto com vocês para ver como está ficando. Então, finalizei aqui todas as minhas carreiras até de número 10 e assim está ficando o nosso corpinho. Vamos agora para a última carreira aqui do corpo do cachorrinho, carreira de número 11.
Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial, meu primeiro ponto baixo. No próximo, eu vou fazer uma diminuição. Vou fazer no próximo um ponto baixo e novamente uma diminuição. Então, eu vou seguir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Eu vou chegar aqui no final da carreira com 12 pontos no total. Vou fazer a minha aqui e volto com vocês. Cheguei aqui ao final. Vou vir aqui no próximo ponto e fazer um ponto baixíssimo, cortar o meu fio e nós finalizamos aqui o corpinho do nosso cachorrinho. Vamos fazer agora as orelhas do nosso cachorrinho. Continuo aqui com o meu fio lilás. Vou fazer aqui o anel mágico. E dentro do anel mágico, vou fazer 6 pontos baixos. Finalizei aqui o meu anel mágico. Vou agora para a próxima carreira de número 2. Vou fazer 6 aumentos. Então, vou vir aqui no mesmo ponto de base e já fiz 2 pontos baixos. Venho no próximo e faço 1, volto no mesmo ponto, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, vou seguir fazendo os aumentos. Por toda a carreira, vou ficar no total com 12 pontos ao final dela. Vocês podem reparar que o início é sempre o mesmo, né? Até agora, todas as partes, nós começamos com 6 pontos baixos no anel mágico e a carreira seguinte com 6 aumentos. Então, aqui eu finalizei a carreira. Vou puxar aqui para fechar o meu anel mágico. Já vou cortar esse fio. Então, vamos agora para a carreira de número 3. A carreira agora de número 3, nós vamos fazer somente de pontos baixos. Então, eu vou continuar aqui, vou fazer ponto sobre ponto. Vou seguir fazendo só pontos baixos por toda a volta. E eu vou ficar aqui com os meus 12 pontos, igual a carreira anterior. Não vou fazer aumentos, somente pontos baixos. Vou fazer da carreira 3 até a carreira de número 10, só pontos baixos. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras aqui e volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da minha carreira de número 10. Tá ficando assim a orelhinha. Vamos seguir agora para a carreira de número 11. Eu vou fazer aqui agora 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho meu primeiro ponto de base. Vou fazer aqui no próximo um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. 4 pontos baixos na sequência. E agora, no próximo, uma diminuição. Então, eu vou pegar aqui as 2 alcinhas da frente, os meus próximos 2 pontos, e fazer um ponto baixo. Mais uma vez a sequência, vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos seguidos. E no próximo, uma diminuição. E aqui eu cheguei no final dessa carreira. A próxima carreira agora, nós vamos dobrar a orelhinha, ela vai ficar assim. E nós vamos fazer agora 4 pontos baixos, ligando as 2 alças, ligando os 2 pontos aqui de um lado e do outro, para fechar a orelhinha.
Então, eu vou vir aqui, pego os meus 2 pontos da frente, pego os meus 2 pontos de trás, puxo a agulha e faço um ponto baixo. Pego aqui meus 2 pontos da frente, pego meus 2 pontos de trás e vou puxar e fazer um ponto baixo. Fiz 2 pontos, mais um, 3 e mais um, 4. Tá vendo? Ela vai ficar assim fechadinha, não precisa de enchimento, ela fica assim mesmo. Vou cortar aqui o meu fio, deixar um fio um pouco longo para a gente costurar depois. E está finalizado a nossa orelhinha. Você vai fazer mais uma igualzinha a essa. Vamos agora fazer os pezinhos do nosso cachorrinho. Já comecei aqui, fiz o meu anel mágico. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Iniciar então igual as outras partes. A próxima carreira aqui agora de número 2, tem uma diferençazinha, em vez daqueles 6 aumentos, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui, eu já tenho o meu primeiro ponto da carreira, vou vir no próximo e fazer mais um ponto baixo, e no próximo vou fazer um aumento. Então, faço um, volto no mesmo ponto de base, faço mais um ponto baixo. 2 pontos no mesmo lugar. Vou vir pro próximo fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo no próximo, e no próximo um aumento. Faço 2 no mesmo ponto de base. Vai ficar dessa forma. Então, aqui eu já vou colocar a minha marcação para a próxima carreira. Puxo aqui o fio do meu anel para apertar ele. Já vou cortar o fio. E ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer carreiras somente de pontos baixos. Então, a carreira de número 3 até a carreira de número 6, eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu tenho aqui 8 pontos no total da carreira. Vou fazer esses 8 pontos pelas carreiras de número 3 até a de número 6. Vou fazer todas as minhas carreiras e volto aqui com vocês. Então, eu finalizei aqui todas as minhas 6 carreiras. Tá ficando dessa forma. Aqui nós já terminamos o nosso pezinho. Então, eu vou vir aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, deixo um pouquinho longo para costurar. Está pronta a perninha. Você vai fazer outra igual a esta. Vamos agora para mais uma parte do nosso cachorrinho. Vamos fazer as mãozinhas. Já fiz aqui o meu círculo mágico. E nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico 7 pontos baixos. Então, esse aqui são 7 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, aqui fiz os meus 7 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora, na próxima carreira, de número 2, eu vou fazer somente ponto baixo. Então, eu vou continuar com esses 7 pontos e vou vir fazendo ponto sobre ponto. Nós vamos fazer isso na carreira de número 2 até a carreira de número 6, somente pontos baixos, ficando em cada carreira com 7 pontos no total. Vou fazer todas as minhas aqui e volto com vocês. Então, aqui cheguei ao final da carreira de número 6 e assim está o nosso bracinho. Aqui nós já finalizamos ele, então eu vou vir aqui no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo, cortar o meu fio, deixa um pouco mais longo para costurar depois, e está finalizado o nosso braço. Você vai fazer mais um igual.
Então, vamos continuar para mais uma parte do nosso cachorrinho. Nós vamos fazer agora a cauda dele. Então, já comecei aqui com o meu anel mágico. Vou fazer dentro do meu anel mágico 6 pontos baixos. Finalizei aqui. Nós vamos fazer na carreira de número 2, 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já tenho o meu ponto inicial da carreira. Vou vir no próximo e fazer um ponto baixo e no próximo um aumento. Então, eu faço um, volto no mesmo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou vir no próximo, fazer um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo. E dentro do mesmo ponto de base, eu vou fazer um aumento. Chegando aqui ao final da carreira, vou fazer aqui mais um ponto, que é o meu último ponto da carreira. E a cauda é somente isso, só essas 3 carreirinhas e ela já está pronta. Vou vir aqui no próximo e fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Deixo um fio um pouco mais longo para costurar depois. E está pronta a nossa cauda. Agora, pessoal, vamos para a última parte aqui do nosso cachorrinho. Vamos fazer o narizinho dele, o focinho. Eu mudei aqui para a cor branca do meu fio. Já iniciei aqui, fiz meu círculo mágico. Vou fazer agora, dentro do meu círculo, 6 pontos baixos. Fechei aqui o meu círculo, já coloquei meu marcador no primeiro ponto para marcar a minha próxima carreira. E agora nós vamos para a carreira de número 2. Nós vamos começar aqui com 3 pontos baixos no mesmo ponto. Então, aqui no meu primeiro ponto de base, eu já fiz um ponto. Vou vir dentro dele e fazer mais um. Vou voltar dentro dele e mais um ponto baixo. Eu fiz 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer 2 pontos na sequência. Então, faço um ponto, no próximo, um ponto baixo, 2 seguidos. Vou fazer novamente, agora no próximo ponto, 3 pontos baixos no mesmo ponto. Então, fiz um, vou voltar no mesmo, fazer mais um, volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto baixo. 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E seguindo aqui a sequência, agora mais um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, chegamos aqui no final da carreira. Eu vou aqui já fazer o meu ponto para colocar a marcação da carreira seguinte. Puxo aqui para fechar o meu anel mágico e já vou cortar esse fio. Tá ficando assim. Vamos agora para a carreira de número 3. Nós vamos fazer agora, primeiro, 2 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto de base inicial. Vou para o próximo e fazer mais um ponto baixo, 2 pontos seguidos. Agora, eu vou fazer uma sequência de 3 aumentos. Então, nos próximos 3 pontos de base, eu vou fazer um aumento em cada um. Então, vou vir aqui no meu próximo ponto e vou fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto de base. Vou vir no próximo, fazer mais um aumento, mais 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou vir aqui no próximo e fazer mais um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz aqui uma sequência de 3 aumentos, aumentei 3 vezes. Vou fazer novamente mais um ponto baixo, no próximo 2 pontos baixos, sequência 2 pontos baixos seguidos. E mais uma vez a sequência de 3 aumentos. Então, vamos lá, no próximo ponto de base eu vou fazer 2 pontos. No próximo ponto, mais 2 pontos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto,
mais uma vez um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E nos próximos 2 pontos baixos seguidos. E está ficando assim. Então, finalizei essa carreira. Vou aqui para a próxima carreira, já de número 4. Nós chegamos aqui no final da última carreira com 16 pontos no total. Agora, eu vou continuar com esses meus 16 pontos e vou fazer somente ponto baixo. Então, a carreira 4 e a carreira 5, nós vamos fazer somente pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui fazendo ponto sobre ponto nas próximas 2 carreiras. Vou fazer as minhas 2 carreiras aqui e volto com vocês para ver como ficou. Então, fiz minhas 2 carreiras e assim está o nosso focinho. Ele já está pronto. Vou vir aqui fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Deixar um fio mais alongado para costurar depois. E finalizamos o nosso focinho. Então, aqui nós fizemos todas as partes do nosso cachorrinho, cabeça, corpinho, perna, orelhas, pernas, braços, focinho, cauda. Nós finalizamos todas as peças e vamos agora para a montagem. Então, vamos começar a montagem do nosso cachorrinho. Eu peguei aqui o focinho, já coloquei um fio marrom aqui na minha agulha. Já fiz um nozinho aqui atrás para prender ele. Então, nós vamos fazer aqui um detalhezinho do focinho, tá? Nós vamos passar aqui com a agulha, bem no meiozinho aqui do círculo mágico. E nós vamos vir fazendo, costurando aqui para fazer o focinho do cachorrinho. Então, aqui, depois que eu preenchi aqui, eu vou vir aqui no começo e vou passar aqui. E mais uma. Prontinho. Agora, eu vou voltar aqui, bem no início aqui, na pontinha do focinho. E vou fazer um detalhe aqui, de uma boquinha. Pego aqui um ponto para baixo. E está pronto. Ok? Fica dessa forma. Vou arrematar o meu fio aqui. Aqui, eu já coloquei o enchimento na minha cabeça. E fiz a marcação aqui para colocar o focinho do ursinho. Ele tem que ficar dessa forma aqui. E agora é só fazer a costura. Aqui a costura nós vamos vir pegando aqui um ponto aqui da minha cabeça. E aí eu passo pelas 2 alças do meu ponto do focinho. Então, eu venho aqui, volto, passo por um ponto da cabeça e pelas 2 alças do focinho. Vou fazendo essa costura aqui dessa forma por toda a volta.
Aqui eu vou colocar um enchimento no focinho. Prontinho. Focinho colocado. Tá ficando dessa forma. Agora nós vamos fazer a costura aqui do corpo com a cabeça. Já pus o enchimento aqui no corpinho. E aqui é só você vir ligando os pontos. Eu passo aqui pelo ponto do corpinho. E pelo ponto da cabeça. Passo um ponto no corpinho e um ponto na cabeça. Tanto o corpo quanto a cabeça aqui nessa última volta, eles têm 12 pontos no total. Então, é só você ir passando entre um ponto e outro e a costura vai ficar certinha. Vamos costurar os bracinhos. Antes de costurar na peça, nós vamos fechar ele aqui. Só passar a agulha de um lado para o outro, para fazer um fechamento dele aqui. Dessa forma. E aí, nós vamos prender ele aqui no corpinho do nosso cachorrinho, para ficar dessa forma. As perninhas nós vamos fazer da mesma forma que os bracinhos. Antes de costurá-los, nós vamos fazer aqui o fechamento. Então, de novo, só passar aqui de um lado para o outro e fechar a perninha. E agora, nós vamos colocar aqui da mesma forma do bracinho, na mesma direção. Tá vendo? Nós vamos inserir ela aqui.
Vamos colocar agora o rabinho. Você vai colocar aqui ele bem no meio aqui atrás, mais para baixo. E é só vir fazendo a costura também. Vamos colocar as orelhinhas agora. Ela vai ficar dessa forma aqui. Então, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a quinta e a sexta carreira, contando daqui do começo da cabeça para cá. E aqui você vê mais ou menos em direção também aos bracinhos e às pernas, na mesma direção. Só vir fazendo a costura. Nosso chaveirinho de cachorrinho está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, salve para assistir quantas vezes quiser. Se inscreva no meu canal e confira esse e vários outros tutoriais que eu tenho postado aqui.